Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos, nesta noite, desafiar a igreja numa mensagem sobre a igreja deve estar atenta ao local do seu testemunho. Nós vamos trabalhar com a palavra-chave iniciativa. Por quê? Qual deve ser a iniciativa da igreja? Porque o ID de Cristo, irmãos, é dado a nós, como igreja. Nós participamos no ID. As campanhas de missões da Junta da Convenção, obrigado. Da Junta da Convenção, começando pela Junta de Missões Mundiais. A igreja participa, ora, contribui, nós fazemos a campanha, cantamos o hino, sabemos, falamos as divisas, né? Dominicalmente, na campanha de missões mundiais. No sentido de ofertarmos os missionários que estão nos campos distantes. Depois terminamos a campanha de missões mundiais e entramos para a campanha de missões estaduais, né, que está próxima, talvez o começo do mês de junho, iniciaremos a campanha de missões estaduais. Termina a campanha de missões estaduais, nós vamos para missões nacionais. Há pouco cantamos o hino 581. Né? É preocupação nossa, das igrejas batistas, do Amapá ao Rio Grande. Né? Os estados, onde estão os missionários das Juntas de Missões Nacionais. Né? Na sexta-feira nós visitamos a Cristolândia Criança, em Guarulhos. Conversamos com o missionário, foi a recepção, foi o café com os irmãos americanos. O café aconteceu lá na Cristolândia, Guarulhos. E conversando com o missionário, lá o pastor Anderson, ele estava compartilhando. Irmãos, é uma dificuldade, né? Porque as crianças chegam para o café da manhã, tomam o café da manhã, tem um reforço escolar, depois almoçam, né? Vão para suas casas, e ele estava compartilhando. Indo para as casas, a criança depara com os pais que vivem nas drogas. Né? O que acontece? A criança absorve toda aquela vida de um lar longe de Deus. E encontram nesse local, Cristolândia Crianças em Guarulhos, a paz, o amor, a atenção e a salvação. Eles estão com uma adolescente que já aceitou a Cristo, ela tem acho que 13 anos, ela faz toda digamos assim, o trabalho de recuperação na Cristolândia Crianças, mas quando vai à noite para sua casa, lá, digamos assim, tudo aquilo que ela recebeu durante o dia, lá na Cristolândia Criança, é praticamente desfeito. Mas eles têm uma meta. Fala, pastor, olha, nós não desistimos. Nós não desistimos. Por quê? É uma vida que eventualmente vai ser salvo pela graça de Deus. Então é um trabalho realmente difícil. E a igreja participa disso. Para os irmãos terem ideia, os batistas trabalham com cerca de 30 pontos em 30 cidades e estados no Brasil. São 30 Cristolândias. 30 pontos trabalhando com o mundo das drogas, né? Recuperando vidas. E nós devemos, como igreja, adotar, associar, interceder, fazer. Eu disse que nós um dia vamos visitar lá, né? Levar a igreja para conhecer esse local. Que é muito importante, irmãos, a igreja está fazendo. Então, o nosso texto-chave é Atos 1:8. A igreja deve estar atenta ao local do seu testemunho. Atos 1:8. Vamos ter o texto, se possível, na tela? Que assim está. Vamos falar a uma só voz? Todos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Oremos. Pai, tua palavra foi lida aos nossos corações nesta noite. Pai, que ela encontre guarida em cada coração, em cada vida, em cada servo teu, em cada jovem, adolescente, adulto, Pai, terceira idade. Pai, que a tua palavra encontre guarida nesses corações, de forma tal, Pai, que entendamos o desafio, que precisamos, ó Deus, tomar as devidas, corretas iniciativas, para que possamos, como igreja, aqui nesta localidade, Pai, estarmos preocupados. Essa preocupação nos levou a nos envolver com a Good News, com esta equipe de irmãos que está vindo dos Estados Unidos para nos ajudar aqui no campo da evangelização local. Que nesses dias, Pai, seja dias de ganhar almas para o teu reino. Que possamos, ó Deus, ir atrás das ovelhas perdidas. Que possamos juntar esforços, medir, ó Deus, ajuda, ajudarmos para que esse trabalho aconteça com alegria, para o teu louvor e para a tua glória. Que essa mensagem seja desafiadora aos nossos corações. Esconda-nos atrás da tua cruz. Usa, Pai, a nossa fala, pois oramos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Lucas, ele tratou desta narrativa de uma forma especial. Ele reuniu dados, reuniu informações e se disponibilizou a escrever aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na sua mente, soprou no seu ouvido, o que ele deveria escrever e narrar. Portanto, ele colocou aqui as próprias palavras do Senhor Jesus. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Entretanto, devemos observar que, nesse momento aqui, ainda o Espírito Santo não tinha descido na igreja. O Espírito Santo desce na igreja a partir de Atos 2. O cumprimento de Joel acontece em Atos 2. A descida do Espírito Santo, que foi a promessa. E Jesus mesmo destacou: olha, vocês não saiam, não ausentam, não vão embora de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo da promessa. Que promessa? A promessa de Joel. Atos 2 é o cumprimento da profecia de Joel, que ele disse que o Pai dará a vocês. É a promessa do Pai. Fiquem, não ausentam, não vão embora de Jerusalém. Fiquem aí. E vocês, ficando em Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas. Joyce McDowell, num dos seus livros, a evidência que merece um veredito, ele destaca que as pregações de Pedro, de João, dos demais apóstolos, de Tiago, no início da igreja primitiva, mesmo em Jerusalém, quando havia uma multidão ouvindo a pregação de Pedro, e chegava no momento que ele disse: olha, há uma prova da sua morte, e há uma prova da sua ressurreição. Então, se vocês querem conhecer esta prova, sigam-me. E Pedro então ia à frente, e aquela multidão de interessados seguiam Pedro. Eles iam depressa para um túmulo que está fora da cidade de Jerusalém. E chegando no túmulo, o túmulo estava vazio. Estando vazio o túmulo, Pedro então dizia: entrem, constatem onde ele foi sepultado e confiram se ele está presente nesse túmulo. E a multidão
ali ficavam, alguns entravam, ficavam observando. E quando saíam, Pedro dizia assim: agora, quantos de vocês querem entregarem suas vidas a esse Senhor que está vivo? Diz que uma grande multidão de pessoas diziam: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E assim diz a narrativa de Lucas que o Senhor a cada dia acrescentava à igreja aos que deveriam ser salvos. Aos que deveriam ser salvos. Então essa foi a dinâmica e o poder que a igreja primitiva operou no início da era cristã. A iniciativa que a igreja deve ter, por isso lançamos a pergunta: como ela deve estar atenta ao seu local de testemunho? Meus queridos irmãos, igreja do Senhor, na primeira iniciativa, ela deve estar atenta à sua Jerusalém. Ela deve estar atenta à sua Jerusalém. Portanto, ser-me-eis testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém. O local onde a igreja está localizada é a Jerusalém da igreja. Geograficamente, são as nossas ruas. Essas ruas que a igreja está localizada, que cortam, que atravessam, que dá um local, dá uma localização onde a igreja está. A praça, aqui está a nossa Jerusalém. O bairro, seja ela na zona norte, na zona sul, na zona leste, oeste, enfim, não importa o bairro onde ela está, ela precisa fazer um diagnóstico da sua geografia, onde ela está, o que ela tem feito, qual o seu testemunho nesse local. Fazer a observação do bairro é um compromisso com o ID do Senhor. Quando a igreja observa o bairro, as necessidades do bairro, ter um quadro do bairro, um quadro de observação. Qual a classe que habita o bairro? A religião que predomina o bairro. Andar pelo bairro com o objetivo de observar, mas também com o objetivo de amar o bairro onde a igreja está. Você ama o seu vizinho? Você ama o seu vizinho, o seu amigo? Alguém que resida, algum parente? Você ama essas pessoas? Mas também ela tem, cada bairro tem a sua periferia, o que está distante do centro do bairro. A igreja deve observar e ir à sua periferia. Interceder pelo bairro incansavelmente, meus queridos irmãos, igreja do Senhor. Nós devemos interceder incansavelmente e incessantemente. Não devemos cessar ou parar de interceder pelo bairro. Interceder pelas pessoas que precisam ser salvas neste bairro. Porque Cristo está para voltar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós vamos para o céu. E esses vizinhos, para onde eles irão? O seu parente, o seu amigo, o seu companheiro, para onde eles irão? Depois que Cristo voltar. A pergunta que nós devemos dar uma resposta, mas sobretudo entender a palavra de Deus, que o prazer de Deus é que todos sejam salvos, que todo homem seja salvo. O prazer de Deus. Eu estava essa semana orando, falando: Senhor, se é prazer de Deus que aquele irmão que tem aquele parente que não é crente, não é seu prazer, Senhor, que aquela pessoa seja salva? Se é o seu prazer, Senhor, direcione uma visita, direcione meios para que aquele parente, daquele irmão, daquela irmã seja salvo. Precisamos falar com Deus: Senhor, é desejo meu a salvação do meu parente. Fale com Deus, Ele dará os meios. Nós não podemos dizer assim: não, vou fazer desse jeito, vou fazer aqui um roteiro de como eu chegarei à salvação. Não. Deixa
Deus, Ele tem os seus meios. Basta que cada um de nós entendamos isso, reflitamos isso e obedeçamos. Às vezes, irmãos, nós refletimos, entendemos, Senhor, o Senhor quer a salvação, tal, mas nós não nos envolvemos. Não nos envolvemos. Nós precisamos fazer alguma coisa, para que na eternidade você não seja questionado. Nós vamos ser questionados na eternidade, porque Ezequiel é muito claro a respeito disso. Se nós avisarmos o ímpio a respeito do seu mau caminho, e Deus chamando o ímpio, e ele não se converter, eu não irei requerer o sangue da sua mão. Mas se você vê o ímpio, se você vê a pessoa, conviver com a pessoa, e não fazer absolutamente nada, Ezequiel diz assim: esse ímpio vai morrer, ele vai partir, mas eu requererei o sangue dele da sua própria mão. Então nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós não podemos, irmãos, fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não. Não podemos seguir o gesto de Pilatos. Não podemos de maneira alguma. Cai por terra esse pensamento, cai por terra essa ideia, cai por terra essa ideologia. Nós devemos simplesmente interceder e fazer algo para que eles sejam salvos, encontrem a salvação. Por isso, onde está a nossa Jerusalém? Vila Sabrina. Onde está a nossa Jerusalém? As travessas, as ruas que geograficamente pertencem e dão a denominação do bairro, Vila Sabrina. Devemos assumir, por isso, ser-me-eis, Jesus disse, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém. No local onde estamos, nós devemos ser testemunhas. E a outra iniciativa que a igreja deve ter, ela deve estar atenta ao Estado, ao país, porque ele diz: em Jerusalém ser-me-eis testemunhas, mas também em toda a Judéia. Os judeus, Judéia. Os judeus deveriam se preocupar, aqueles cristãos, sendo judeus, eles deveriam se preocupar com outros judeus, eles deveriam evangelizar outros judeus. Mas, Senhor, eles o negaram. Mas, Senhor, eles o crucificaram. Não, o Espírito Santo ia capacitar os apóstolos, os discípulos, a pregar em Jerusalém. E a prova cabal em Jerusalém era o túmulo vazio. Está aí. Aquele que vocês pediram para que ele fosse crucificado, ele foi. Foi sepultado depois de morto. Mas veja lá o túmulo. O túmulo está vazio. E a multidão de Jerusalém, então, sensibilizada com essa mensagem, iam e constatavam e diziam: ele era de fato o verdadeiro Filho de Deus. Nós queremos aceitá-lo, nós queremos segui-lo. E a palavra de Deus em Lucas diz que uma grande somatória de líderes religiosos, fariseus, sacerdotes, renderam-se à mensagem, renderam-se à pregação de Pedro, renderam-se à pregação dos primeiros apóstolos. Eles se converteram a Cristo. Mesmo depois da perseguição de Estevão, e a pregação de Estevão foi aquele sermão contando, mostrando a trajetória do povo de Israel, né, que precisavam de um Messias. Esse Messias veio, eles o negaram e o crucificaram. Quando Estevão chegou neste clímax da mensagem, ele disse: olha, ele criou uma revolta nos líderes judaicos. E todos correram para ele e o apedrejaram. Mas o fato, o incidente e a prova de Estevão, a morte de Estevão, abriu espaço
para a conversão de muitos. Né? E depois o Evangelho sai de Jerusalém e vai para Samaria. Né? Judeia era a preocupação deles. Como nós nos preocupamos, cantamos do Amapá ao Rio Grande. É a nossa preocupação o país. Irmãos, o país está sendo direcionado, nós estamos orando pelo país, pela crise política que o envolve, que acidentalmente ele se envolveu com a crise política. E Deus tem ouvido as nossas orações, nós estamos intercedendo. Nós estamos intercedendo. Os evangélicos estão intercedendo pela nação. As igrejas estão orando pela nação. E há, irmãos, resposta nisso. Há resposta nisso. Os irmãos americanos acreditam que há ainda chance do país aumentar um grande número de convertidos. Eles intercedem por isso. É a razão porque aqui eles estão. A razão porque aqui eles vêm todo ano. A Good News vai fazer 15 anos de existência. É uma organização. São empresários, né? Aposentados, autônomos, que envolve com a campanha evangelizadora da nossa pátria. Né? Mas a Judéia, ser-me-eis testemunhas no país onde nós estamos. Eu tenho dito, irmãos, o governo que não teme a Deus, o governo que semeia corrupção, não pode colher honestidade. A Bíblia é clara nisso. A Bíblia fala a respeito da lei da semeadura. Quem semeia a corrupção, espera escolher o quê? Honestidade? Fidelidade das pessoas? Em absoluto. Não existe lógica. A Bíblia descreve a lei da semeadura. A Bíblia traz, inclusive, o testemunho de reis que semearam o mal e tiveram um fim triste, mostrando que os governos precisam olhar para cima, olhar para o alto. Por isso, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Os governos que não temem ao Senhor, que não temem a Deus, irmãos, irão de mal a pior. Não pense, os irmãos, que o governo que não teme a Deus, que semeia o mal, que semeia a corrupção, vai colher coisas boas, fidelidade das pessoas, honestidade das pessoas. Absolutamente que não. É claro isso. E a Bíblia não tem meio termo. A palavra de Deus é clara, que o ímpio, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Esse é o contexto bíblico. Enganando, porque ele engana com as suas propostas, ele engana com os seus projetos, ele vai enganando, enganando. Mas nesse meio termo, enquanto ele engana, ele está sendo enganado. O retorno é esse. Ele semeou enganação, ele vai colher o quê? Fidelidade, honestidade? Ele vai ser enganado também. É isso que a Bíblia diz. Vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, o nosso povo, o nosso país, né, nós devemos nos preocupar e orar e interceder. Por isso os judeus, os discípulos, foram e se preocuparam com a Judéia. Depois eles foram para Samaria. Inclui o estrangeiro, porque os samaritanos desviaram-se do ensino. Foram para outro ensino, outra doutrina. E passaram a ser indiferentes ao povo judeu. Distante do povo judeu. E Jesus fez com que o povo judeu amasse os samaritanos. Até houve, naquela cura dos 10 leprosos, né? 10 leprosos foram curados. E só um veio agradecer. Só um. E destaca a narrativa. Ainda veio apenas um samaritano. Apenas um samaritano. A mulher de Sicar, a mulher samaritana, de João 4, destaca claramente que o Senhor Jesus preocupou-se com aquela mulher, pois ela era samaritana. E sendo samaritana, o Senhor a evangelizou, e ela aceitou a água da vida, a água eterna, a água que Jesus disse:
Dentro de você, mulher, vai nascer uma fonte, cuja fonte vai gerar uma água para a eternidade. É essa água que você precisa. E ela diz: Senhor, dê-me-a, eu quero dessa água. E tomando e aceitando Cristo, ela saiu às pressas e foi anunciar Cristo aos seus compatriotas, aos seus amigos, vizinhos, samaritanos. E a Bíblia diz que, lá na narrativa de João, que eles vieram a Jesus e ouviram Jesus e aceitaram Cristo e falaram para a mulher: mulher, olha, não é pelo que você falou a respeito dele que nós aceitamos. Nós viemos aqui pelo seu convite e nós constatamos pela doutrina, pelo ensino, pela mensagem poderosa dele, que ele de fato é o Messias. Não é mais pelo seu testemunho, mas pela nossa convicção que ouvimos dele. Ele de fato é o Messias. Então, os samaritanos, irmãos, inclui o estrangeiro. A igreja faz a campanha de missões mundiais no começo do ano. Mas o estrangeiro é que nós batistas nos envolvemos com missões no mundo. A razão que esses irmãos da Califórnia estão vindo, aliás, de Carolina, estão vindo para nós, porque eles pensam no mundo. Eles não vêm só no Brasil. Eles vão para a Índia, vão para a China, vão para outros países, a Good News. Porque eles pensam no mundo, pensam nos confins da terra. E quando nós aqui recebemos, eles estão vindo e obedecendo ao ID aos confins da terra. E quando nós enviamos e ofertamos em missões mundiais, nós também estamos pensando nos confins da terra, no estrangeiro. Por isso, essa terceira e última iniciativa da igreja é pensar em Samaria. Pensar nos samaritanos. Quem são os samaritanos? Irmãos, você dá uma volta no bairro, você vê, o espírita, ele precisa da salvação. O do candomblé precisa da salvação. Nós vamos temê-lo, não. Né? Nós temos às vezes o hábito, quando passamos perto dessas casas de candomblé, né? Tem muitos que fazem isso. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem... Aqui o Salmo 91. Aqui o Salmo 91. Não é por aí, irmãos. Não é por aí. Eu tinha esse hábito. Eu confessei ao Senhor. Falei: Senhor, aquele manequim que está vestindo aquele pai de santo, para eles comprarem aquela roupa do pai de santo, o algodão daquele tecido saiu da terra que o Senhor criou. Aqueles utensílios do barro saem da cerâmica da terra que o Senhor criou. Aquele manequim foi feito com matéria-prima que saiu da terra, a tinta saiu da terra, produziu a química, que tudo saiu de ti, Senhor. Por que eles não adoram o Senhor? Por quê? E as vidas que estão lá dentro respiram o ar que o Senhor criou. E o coraçãozinho delas estão batendo lá dentro, vendendo as velhinhas, né? Que a argila também é criação do Senhor. A jazida que explora a argila, a parafina, é criação de Deus. Por que que essas pessoas tiram tudo de Deus para adorar Satanás? Por quê? Porque Satanás, a Bíblia diz claramente que ele venda os olhos das pessoas, tapa os ouvidos das pessoas, bloqueia a mente das pessoas, para que elas não entendam que existe um Deus que as ama, que existe o Senhor Jesus, que veio a este mundo, entregou a sua vida, morreu na cruz, foi sepultado, ressurreto dentre os mortos, é o Salvador do mundo. Ele bloqueia a mente das pessoas, de maneira que elas não entendam o caminho da salvação e vão para o inferno.
para serem julgadas com o diabo e todos seus anjos. Em Apocalipse diz, aquele que não foi achado escrito no livro. Abra lá, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Encontrou? 20:15. Está lá. E aquele, ou todo aquele, a versão contemporânea diz, e todo aquele, ou aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Esse livro da vida do Cordeiro. Quando a pessoa encontra Jesus como Salvador, o seu nome imediatamente vai para o livro do Cordeiro. E é anotado o seu nome lá, que é o livro da vida. Não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Perdição eterna, não tem retorno, irmãos. Então Satanás bloqueia a mente das pessoas, bloqueia o ouvido, bloqueia para que elas não entendam o caminho da salvação, não encontrem a salvação. Mas nós estamos dizendo assim, o candomblista, o espiritista, o macumbeiro, sim, irmãos, mas e os nossos vizinhos? Eles irão pelo mesmo lugar. E o seu parente? Você acha que o seu parente vai para um lugar melhor? Não. Ele não vai para um lugar melhor. Ele vai para o mesmo lugar que eles. Porque não foram achados escritos no livro da vida. Por isso, há uma urgência em nós pensarmos. Há uma urgência em nós atendermos o ídolo de Cristo. Há uma urgência em nós planejarmos. Há uma urgência em nós ajudarmos. Há uma urgência em nós fazermos. Há uma urgência em nós contribuirmos. Não basta a contribuição e cruzar os braços. Tem a contribuição, mas você deve interceder, fazermos parte da intercessão, mas também irmos. Como pode uma irmã de 94 anos, cujas forças estão indo embora, vir na caravana, porque o seu coração bate mais forte pelas almas perdidas? Bate mais forte pelas almas perdidas. O nosso coração, meus irmãos, tem que bater forte pelas almas perdidas, porque a igreja prega um único milagre. O único milagre que a igreja prega é a salvação do homem. E deve pregar, deve anunciar a salvação do homem. Esse é o milagre que a igreja deve se preocupar. Em absolutamente nenhum outro. A cura é uma circunstância. O encaminhamento, uma cirurgia, é uma circunstância. Deus poderá dar, mas a primeira é a salvação. Jesus disse, não adianta você entrar perfeito com o seu corpo, indo para o inferno. Mas é melhor você entrar, ir para o céu coxo, faltando uma mão, faltando um braço, mas entrar na eternidade, no céu. Porque lá nós receberemos um corpo novo, um corpo transformado, um corpo diferente. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá absolutamente mais nada que danifique a vida na eternidade. Nós vamos ter uma vida nova, uma vida diferente. Por isso a igreja deve abraçar a sua iniciativa, né? Não como a igreja de Laodiceia, que foi empurrando Jesus devagarinho para fora da porta. Foi indo. A igreja de Laodiceia foi assim, ela foi se distanciando do Senhor. Eis que aconteceu então que o Senhor foi saindo da igreja e ficou do lado de fora da porta. Aí ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa,
cearei com ele, ele comigo. Pense, não podemos ser a semelhança, viver a semelhança, acompanhar a semelhança de Laodiceia. Devemos entender o ID do Senhor. Igreja, para você. Você integra essa igreja? Esse ID também é de sua iniciativa, é de sua incumbência, é de sua responsabilidade. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, eu quero participar desse ID. Eu quero estar nesse ID. Eu quero me envolver com esse ID. Conta-se a história daquele missionário que esteve na Índia. Os irmãos sabem que na Índia as castas religiosas são grandes. São muitas. Na Índia há templos, para os irmãos terem ideia, há templos para a adoração dos ratos. Eles adoram até os ratos na Índia. Uma casta demoníaca que domina a Índia. Então o missionário foi para a Índia e ficou lá 10 anos. Segundo a ótica daquele missionário, não encontrou nenhum êxito. Nenhuma alma se converteu naqueles 10 anos. Ele veio então, de volta, ficou na sua igreja. Aí, em um dado momento, a sua filha cresceu e teve um chamado de missões. Ela compartilhou com o pai e disse: pai, tem um chamado de missões para a Índia. Foi para a Índia? Não, de jeito nenhum você vai para a Índia. Eu fiquei lá 10 anos, nenhuma vida, nenhuma alma se converteu. É perda de tempo você ir para a Índia. Vai orar. Ore ao Senhor. Peça outro país para você ir, mas menos a Índia. Ela ficou em oração um tempo, voltou de novo falar com o pai. Pai, não tem jeito. Deus falou comigo que tem que ser a Índia mesmo. Mas minha filha, pense bem nisso, tal. Toda a resistência que o pai produziu em relação àquela decisão da filha foi impossível. A filha foi de fato para a Índia. Chegando na Índia, ela se instalou por lá. Aí, um dia, dando os seus dados para uma pessoa, um senhor falou assim: mas você, estou vendo aqui o seu documento, você é filha desse senhor aqui? Sim, eu sou filha dele. Ele ficou aqui conosco 10 anos. Ele ficou aqui 10 anos. E ninguém se converteu. Ele falou: ninguém se converteu? Ninguém? Espere, você vai ver. Venha comigo. Ele levou a moça e em cada lugar que ele ia, ele dizia: olha, ela é filha daquele homem que falou do amor de Deus a nós. É filha dele? Não é possível. Ele disse que imediatamente um contou para o outro, tal, disse que reuniu uma multidão de pessoas num local, né? Disse: olha, você tem que ir lá, porque eles querem ver você. E ela foi. Disse, quando chegou naquele local, quase que um estádio, multidão de pessoas. Aí esse líder disse: olha, está aqui uma pessoa, é uma surpresa para vocês. É uma surpresa para vocês. Espere, é uma surpresa. Essa moça aqui é fulano, é filha daquele homem que veio aqui e falou do amor de Deus a nós. Quando aquela multidão soube que era filha daquele missionário, que ele imaginava na sua cabeça que não tinha acontecido absolutamente nada, diz que o povo ficou numa alegria tão grande. E aplaudiam, diziam: muito obrigado pela vida, pelo esforço que seu pai fez entre nós. E todos nós aceitamos a Cristo como Salvador. E imediatamente ela comunicou com seu pai: seu pai, aquilo que o senhor imaginava, que nada tinha acontecido, aquilo que o senhor disse que 10 anos foram jogados fora, o senhor tem que vir aqui para, deixa eu ver, a multidão que se converteu pelo seu trabalho aqui. Por isso eu continuo aqui, ficarei na Índia. O pai disse que quando recebeu a notícia, ele ficou realmente, ele se deslocou.
É assim, meus irmãos. Às vezes você insiste com a vida, 1, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Até mais. Não acontece absolutamente nada. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. O que você faz, a sua intercessão, o seu esforço, a sua dedicação, Deus poderá fazer algo diferente. Agrada-te do Senhor, diz o salmista. Ele satisfará os desejos do teu coração. Abre o seu coração para Deus. Senhor, eu gostaria que essa pessoa, esse irmão, essa pessoa, esse parente, fosse salvo pela graça de Deus. Esse vizinho, esse amigo, coloque no altar de Deus. E vamos assumir o ídolo do Senhor, tomar iniciativa, sermos, de fato, testemunhas do Senhor Jesus, aqui nessa localidade. Que Deus assim nos abençoe.